Olá, estudantes. Nós temos que retomar o assunto aqui e a abordagem a partir de agora vai ser a partir dos conflitos, principalmente os conflitos no mundo todo, mas principalmente no Oriente Médio. E para quem está pensando em Enem, pensando em vestibular, é um assunto notadamente presente nos vestibulares de maneira geral, conflito do Oriente Médio. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma separação do que nós vamos ter presente. Primeiro, o que é o Oriente Médio dentro do contexto geográfico? Como é que ele se apresenta para nós, né? Ele é um espaço geográfico que está entre os três grandes mundos, os três continentes, vamos pensar assim, entre a Ásia, entre a África e a Europa. Nesse espaço geográfico que a gente tem a presença do Oriente Médio. Ele é um importante corredor, é uma passagem para a região do continente asiático de maneira geral. Ao longo da história foram sempre importantes rotas de comércio, era aí que se encontrava a antiga rota da seda que está renascendo agora com a proposta da China como uma nova rota da seda e volta a adquirir grande importância com a China nesse cenário geopolítico mundial. Quando a gente fala do cenário geopolítico, tem que relacionar a Ásia como um todo, como é que é a regionalização da Ásia. Então a gente tem ela dividida em Ásia setentrional, onde a presença marcante é da Rússia, o Extremo Oriente, onde a gente tem China, Japão, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Taiwan e Mongólia, a região do Sudeste Asiático, onde a gente tem Malásia, Singapura, Vietnã, Laos, Camboja, Myanmar, Indonésia, Filipinas, Brunei, Timor-Leste e assim por diante, né? Dividida em Península da Malaya, Península da Indochina e Península, ou melhor, Arquipélago da Insulíndia. A região da Ásia Meridional, ou também conhecida como subcontinente indiano, que aí engloba Índia, Paquistão, Bangladesh, Nepal, Butão e Sri Lanka. A Ásia Central, que a gente encontra aí Uzbequistão, Cazaquistão, Turcomenistão, Tadjiquistão e Quirguistão. E aí é o palco do atual conflito que a gente tem. E a região do Oriente Médio, que a gente vai ter Arábia Saudita, Iêmen, Omã, Emirados Árabes Unidos, Catar, Bahrein, Kuwait, Afeganistão, Irã, Iraque, Jordânia, Turquia, Israel e Líbano. Essa é a forma de regionalização do continente asiático. Nesse processo de regionalização, a gente tem um olhar, temos que voltar um olhar um pouquinho mais apurado para a região do Oriente Médio e olhar ela sobre determinados aspectos, determinados enfoques, sobre determinadas perspectivas que a gente marcou aqui com as letras de A até F, e que vai trazer para nós algumas posições geográficas. No ponto A, a gente tem o Canal de Suez, que foi construído pelos ingleses em terras do Egito e que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho, ingleses e franceses. No ponto B, a gente tem o famoso Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz liga o Golfo Pérsico ao Oceano Índico e é a rota obrigatória dos navios petroleiros da região que produz petróleo para os mercados mundiais. No ponto C, nós vamos encontrar o Estreito de Bósforo, que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Negro e é o ponto de passagem dessa região da Europa mais oriental para vários países da Ásia. E é aí também a travessia ou a saída da região da Rússia, do porto de Sebastopol para o restante do mundo. E por último, por último não menos importante, a gente tem os pontos D e E, que a gente encontra o Golfo de Aqaba e o Estreito de Tirã, onde a gente liga o Golfo de Aqaba ao Mar Vermelho, que é a única saída de Israel para esse mar. E ainda o Estreito de Bab el-Mandeb, que é
o que separa o Oriente Médio da região instável que seria o chifre da África, que fica na entrada do Mar Vermelho, as regiões da Somália, Eritreia e Etiópia. A região do Oriente Médio tem uns traços marcantes. É importante a gente citar quais são esses traços. Primeira coisa ela é rica em petróleo, né? No entanto, ela tem uma escassez muito grande de água potável, de água de maneira geral. E o fato de ser rica em petróleo, ela vai trazer interesses tanto internacionais como regionais e locais. Nos regionais, a gente vai ter as fronteiras de acesso marítimos e recursos energéticos e a água, que vão gerar conflitos aí. Norte da África entre Egito e Líbia, o chifre da África entre o Mar Vermelho, árabes e israelenses, e na Ásia Central o corredor caucasiano, que seriam as populações muçulmanas aí que vão gerar os conflitos. Os conflitos internacionais vão ser da ordem desde a época da Guerra Fria até os dias atuais, onde na época da Guerra Fria nós tínhamos os conflitos entre Estados Unidos e União Soviética. Hoje você tem alguns outros atores nesse plano geopolítico, que é Estados Unidos, a atual Rússia, a China, não podemos esquecer ainda a União Europeia. Todos eles estão aí competindo por esse espaço geográfico que é o Oriente Médio. E somado a isso, há uma diversidade muito grande, porque ele é berço das 3 maiores religiões do planeta, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, e é carregado, é muito marcado por traços culturais, traços étnicos e classes sociais. Então tudo isso, nessa sopa de elementos, você vai ter um mosaico de povos, né? Então esse mosaico de povos vai trazer lá os povos árabes, os povos afegãos, os povos hindus, os povos orientais, todos eles aí disputando o mesmo espaço geográfico. E essa disputa se dá de forma mais marcada desde 1900 até os anos 2000. E isso leva a vários pontos específicos nesse conflito. Um dos tantos pontos específicos foi a Declaração de Balfour, que determina que a região onde se encontra hoje Israel deveria ser uma divisão entre o mundo judaico e palestino. Então, haveria que determinar um espaço geográfico do mundo judaico nessa região da Palestina. Na Segunda Guerra Mundial, a gente tem o Hitler perseguindo os judeus, e há uma coisa que a gente conhece como sionismo, a volta para a Terra Prometida. E aí a ONU propõe a partilha da Palestina entre judeus e palestinos. Quando os judeus voltam para a região da Terra Prometida, eles acabam ocupando esse espaço geográfico e realizam uma série de conflitos. Entre os tantos ficaram marcados a proclamação da República do Egito em 1952, na Guerra do Suez em 56, a Guerra dos 6 Dias em 67, a Guerra do Yom Kippur em 73, os Acordos de Camp David em 79, a proclamação da República do Irã em 1979 também, as guerras de Irã e Iraque com os Estados Unidos fornecendo e apoiando o Saddam Hussein de forma aberta e de forma velada, vendendo arma para o Irã para ver o conflito instalado, a guerra do Golfo Pérsico em 1991, os atentados de 11 de setembro que a gente vai ter marcado 20 anos agora, nesse ano, e a Segunda Guerra do Golfo em 2003. Tudo isso dentro de vários conceitos. Quais os conceitos são interessantes a ser observados nesse espaço geográfico? É o conceito do pan-arabismo,
que busca um destino comum para os povos árabes, o crescimento do movimento sionista, que é o retorno para a terra prometida, o lar dos judeus, o avanço do petróleo como principal matriz energética no mundo industrial, e aí essa região do Oriente Médio, como é grande produtor de petróleo, ganha uma presença forte no mercado internacional. A Guerra Fria, que é o conflito logo depois da Segunda Guerra Mundial entre Estados Unidos e União Soviética, que vai fazer com que isso ganhe contornos muito maiores nessa região do Oriente Médio. A criação do Estado de Israel em 1948 e o conflito entre Israel e Palestina a partir da criação do Estado de Israel. Ficamos por aqui. Nas próximas aulas eu vou dar uma sequência separando o que é mundo árabe do que é mundo muçulmano, para a gente discutir um pouco mais sobre isso e aí propor atividades avaliativas a respeito do assunto. Importante é fazer a leitura que eu já propus na aula passada e a partir disso elementos para responder às propostas de atividade. Um grande abraço, ficamos por aqui, esperamos que a pandemia acabe e que o pandemônio seja destituído. Até mais.